Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, fica ali antes do livro de Malaquias. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Aí pulamos versículo 20 e versículo 21. Pertinho ali no final do Antigo Testamento da sua Bíblia. Vai lá antes de Mateus, volta 2 livros, você vai encontrar Zacarias. Zacarias 14, versículo 9, versículo 20 e versículo 21. Todos quando acharam, digo glória a Deus. Está escrito assim, me acompanhe na leitura, por favor. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. 20. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos. Vai se gravar o que lá, gente? Vai falar? E as panelas na casa do Senhor serão como as vasilhas diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e delas cozerão, e não haverá mais cananeiro na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Tome seu assento, por gentileza. Eu quero fazer uma breve reflexão nesta noite. Hoje eu quero falar sobre algumas temáticas muito importantes para a minha vida e para a tua vida. A primeira temática é sobre o reino do Messias. Jesus está voltando e o seu reino vai ser estabelecido. Esse texto que você acabou de ler fala exatamente do reino do Messias que vai ser estabelecido no seu governo milenar. Porém, neste reino, o texto diz que há um tema central nesse lugar. E qual é o tema do reino do Messias? Repete comigo: o tema do reino do Messias é santidade. Fale comigo: santidade. Bem forte: santidade. O tema do reino do Messias será santidade. E pastor, prova isso na Bíblia. Se você for de Gênesis até Apocalipse, por diversas vezes Deus chama o seu povo à santidade. Deus chega a escrever na Torá, no livro de Deuteronômio, o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos para cumprir, então bendito serás na entrada e na saída, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto do seu trabalho, bendito será a tua maçadeira. Você vai ser bendito em tudo. Porém, se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e colocar em prática, então você vai ser maldito. No mesmo livro, Deus chama os céus e a terra como testemunha contra as nações e contra o seu povo, dizendo: eu tomo hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Se você sai de Deuteronômio e pula um livro chamado Josué, Josué chama o povo para um confronto, e ele diz o seguinte para aquele povo: vocês escolhem, pois, quem vão servir. Se Baal é Deus, sirva a Baal, mas se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em toda a Bíblia você vai encontrar o lugar da santidade, Deus sendo santo, sendo conclamado a santidade. Em Isaías 6, os serafins
santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se você sai do Antigo Testamento, pula para o Novo Testamento, Jesus de Nazaré, olhando para os seus discípulos, fala o seguinte: sede, pois, santo, como eu sou santo. Pulando um pouquinho mais, Hebreus vai escrever: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu pular mais um pouquinho, eu vou chegar no fechamento da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 em diante, diz assim: não seles as palavras do livro desta profecia. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, justifique-se ainda. Mas quem é impuro, seja mais contaminado ainda. Quem é imundo, seja mais imundo ainda. Por que, pastor? Porque bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso a entrar na cidade pelas portas. Então, santificação é o tema do reino de Deus. Por isso, não tem como entrar no reino se não passar pelo novo nascimento. E Jesus disse: vos é necessário o quê? Diga para o seu irmão: tem que nascer de novo, irmão. Essa semana eu assisti um trecho de uma entrevista e juntou 3 pessoas nessa entrevista, nesse podcast, podcast, falei certo? E ali juntaram um rabino judeu, colocou um sacerdote muçulmano e um pastor evangélico. E esse pastor é muito conhecido, não vou citar aqui o nome, porque não convém. E entre a conversa do pastor evangélico, progressista, afastado do evangelho, e o líder judeu, eles foram para aquela palavra lá de Levítico, que diz o seguinte ao homem: não te deitarás com outro homem como se fosse mulher, porque a abominação é. E qual foi a palavra daquele pastor desviado? Ele disse assim: olha, eu conheço 2 pessoas maravilhosas, eu conheço 2 pessoas incríveis, e se referindo a alguém do seu fórum íntimo. E eu conheço 2 pessoas maravilhosas, mas que pela Torá estão condenadas pelo teu Deus. E o judeu, repreendendo ele, disse: não, se você entende que a lei de Deus é boa, toda a lei é perfeita, inclusive para ensinar no comportamento. O que é que eu quero te dizer com isso? É que os homens não querem mais a lei de Deus, porque a lei nos confronta. A lei, ela pode nos aprovar, mas também ela pode nos reprovar. Escute, ninguém é salvo por mérito próprio, mas em compensação, ninguém é salvo vivendo em promiscuidade de iniquidade. Ou seja, a lei é boa porque nos conduz a Cristo, e aonde nós não pudermos cumprir a lei, a graça de Deus se manifesta sobre nós. E é exatamente aí que eu quero que você entenda. Porque entre os evangélicos dessa geração não quer mais ouvir santidade, não querem ouvir mais santidade, porque eles acham no seu coração que já estão aprovados, eles acham em seu coração que já estão salvos, eles acham em seu coração que tudo foi feito e que não precisa fazer mais nada. Mas eu quero te falar uma verdade nesta noite: é verdade, tudo foi feito, mas eu preciso fazer alguma coisa. O que é, pastor, que eu preciso fazer? Aceitar o sacrifício da cruz e negar a mim mesmo, tomar cada dia a minha cruz para seguir a vontade dele. Ele não morreu em vão, queridos. A Bíblia diz que se nós não obedecemos a ele, em vão é a nossa fé. Porque se nós continuarmos nas mesmas práticas
para a nossa santificação. Ele morreu para a nossa purificação. O sangue foi espiado e não foi à toa. Ele morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos limpos, purificados de nossos pecados. Por isso está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te chamou para viver a santificação. Aqui, entre a segunda temática, qual é a temática, pastor? O reino de Deus. Fala comigo: o reino de Deus precisa estar em mim. Se o reino de Deus, a temática é santidade, para que o reino de Deus esteja em mim, eu preciso compreender algumas verdades. Primeira verdade: o reino de Deus tem a ver com a vontade de Deus. Ninguém que está inserido no reino de Deus anda e vive para fazer a sua vontade. Ele anda e vive para fazer a vontade de Deus. Prova isso, pastor. A oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que seja feita a tua vontade. Mas antes de falar isso, ele disse: venha a nós o teu reino. Ou seja, quem está inserido no reino de Deus não tem tempo para perder com a sua vontade. Ele vive para viver e fazer a vontade daquele que enviou. Aleluia! Nossa, o tema do despertar foi o quê? O tempo já chegou. O tempo é agora. E que tempo é esse? É o tempo de fazermos a vontade de Deus. Ou é agora ou nunca mais. Esse é o tempo da igreja fazer a vontade de Deus. O reino é invocado por pessoas, mas só podem viver o reino aqueles que estão dispostos a se submeter à vontade do reino. Todo mundo pode clamar. Aliás, nunca se cantou tanto como hoje músicas sobre o reino. Muitos evangélicos cantam sobre o reino. Nós acabamos de cantar uma música linda. O teu reino é de amor, o teu reino é de cumplicidade, o teu reino é de unidade. Nós acabamos de cantar mais um hino sobre o reino, entre tantos outros que nós cantamos sobre o reino. Mas não adianta cantar sobre o reino, falar sobre o reino, se nós não estivéssemos dispostos a fazer a vontade de Deus sobressair sobre a nossa vontade. O reino é só canção se a vontade do rei não se manifestar em nós. Segunda verdade, querido, é que o reino, ele em nós, ele gera perspectiva de futuro. Diga para o seu irmão: meu irmão, o seu futuro não está na terra. Quem pensa no reino, ele não pensa em Deus somente neste mundo. Já diz a Bíblia que aquele que espera em Deus somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Já diz a Bíblia que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos quanto o buscam. Quando eu estou, querido, cheio do sonho do reino, a esperança do reino nasce no meu coração. E a esperança do reino não consiste em ficar famoso. A esperança do reino não consiste em ter um carro ou uma casa, não consiste em ter dinheiro. A esperança do reino consiste lá em 1 Coríntios capítulo 13, que diz: 3 coisas permanecem: a fé, a esperança, o amor, e o maior desses 3 é o amor. E a esperança do reino diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem, a igreja diz vem, todos que têm sede digam vem, porque aquele que tem a perspectiva do reino não perde tempo com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo podem te preencher por um tempo, mas não vai te trazer convicção de reino, porque as coisas do reino a gente só se enche buscando as coisas que estão de cima.
Paulo escreve: olha, se de fato vocês morreram com Cristo. Pergunta para o seu irmão: você já morreu, crente? Pergunta para ele se já morreu. Se de fato vocês morreram com Cristo, se de fato você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. O nosso grande problema é que nós queremos as coisas da terra em primeiro lugar. O nosso grande problema é que nós estamos querendo fazer a nossa vontade em primeiro lugar. O nosso grande problema é que muitas das vezes nós pregamos, nós cantamos, nós oramos, mas na hora da decisão não é a vontade de Deus que prevalece, mas é a nossa vontade. É exatamente por isso que muitas pessoas estão frustradas, é exatamente por isso que muitas pessoas estão decepcionadas, é exatamente por isso que muitas pessoas estão magoadas, machucadas, depressivas. Nunca se ouviu falar na história da humanidade, história de sacerdote evangélico que cometesse suicídio, mas já se ouviu falar nessa geração. E por que, pastor, sacerdote evangélico cometeu suicídio? Eu vou te dizer por quê. Homens cometem suicídio quando eles param de acreditar em si mesmos. Homens cometem suicídio quando o desespero fala mais alto do que a esperança. Homens cometem suicídio quando eles confiam mais em outros homens do que no Deus que os chamou. Mas a Bíblia diz: confiai em Israel no Senhor. Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo. Confia, Arão, no Senhor, porque muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção daquele que criou todas as coisas. Por que é, pastor, que os homens cometem suicídio? Porque cada vez mais os homens estão cheios de si e vazios de Deus. Cheios de dons e vazios de graça. Cheios de talentos e vazios de amor. Vazio de misericórdia. Vazio de compaixão. Vazio de unidade. Cheios de fama. Cheios de sucesso e vazio de essência. Cheios de aparência e vazio de caráter. Vazio de personalidade. Cheios de dinheiro e vazio da presença do Espírito Santo. Por isso está escrito: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta pregar bem, cantar bem, orar bem. Não adianta viajar o mundo todo e no último dia ser reprovado. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Perceba, queridos, que todo o projeto de Deus no reino é para a nossa aprovação. Diga para o seu irmão: Deus quer te aprovar no último dia. Mas quem vive na esperança do rei, ele precisa seguir as regras do rei. O reino de Deus tem regras. O reino de Deus tem princípio. O reino de Deus tem autoridade. Perceba que a nossa geração é uma geração que tem problema com a autoridade. Quem aqui nasceu da década de 90 para baixo, levanta a mão. 90 para baixo. A galera que nasceu de 90 para cima já começou a encarar dificuldade de autoridade. Você vai entender isso. Quando eu era pequeno, não faz tanto tempo assim, que eu cresci pouco, eu aprendi a dar bênção a pai, bênção a mãe e bênção a tio.
Mas quem era o meu tio? Não era o irmão de minha mãe ou o irmão de meu pai. O meu tio era todo mundo que tinha cabelo branco. Então, onde eu passava, era bênção a tio e bênção a tia. Quem aprendeu isso aqui? A gente aprendeu a respeitar os mais velhos, pelo simples fato deles viverem mais do que a gente. A gente não entrava no meio da conversa de adulto para poder atrapalhar uma conversa. Os nossos filhos não ficavam nos templos bagunçando. Ai de mim, se chegasse na igreja que eu congregava, domingo à noite, e ficasse para baixo e para cima. Minha mãe nem ia para a igreja, mas se a notícia chegasse em casa, a sola ia piar até umas horas. Então a gente aprendia a respeitar a autoridade, e os mais velhos aprendiam a respeitar os mais novos, os pais aos filhos, as mulheres seus maridos, e assim sucessivamente. Era ou não era assim, gente? Era ou não era assim? Estou mentindo? Mas a partir da década de 90 para cima, e em 2000 foi o auge, começou a entrar no Brasil um espírito de anarquia. E esse espírito de anarquia começou a se infiltrar nas escolas, começou a se infiltrar nas crianças, e começou a dizer que coisa do passado, para que pedir bênção, para que respeitar pai, para que respeitar mãe, e começou a tirar a autoridade do pai, começou a tirar a autoridade da mãe, depois começou a tirar a autoridade das autoridades substituídas. Resultado, o Brasil entrou em colapso. E hoje a gente vive numa inversão de valores, sim ou não? Sim ou não? Mas escute, como eu sou no reino tem princípio de autoridade. E quem é a autoridade no reino? É aquele que o Espírito Santo constitui como autoridade. E quem é que Deus constituiu na autoridade da igreja? O pastor, a sua liderança. Quem é que Deus constituiu na família como autoridade? O pai, a mãe, e assim sucessivamente. Se nós não entendemos que o princípio de autoridade nos levará a triunfar, a gente vai ter uma vida fracassada. Eu nunca vi ninguém desrespeitar a autoridade que não tenha tido uma vida fracassada. Eu nunca vi um filho que desrespeitasse pai e mãe que não tivesse uma vida fracassada. Eu nunca vi um jovem que não obedecesse seu pastor, que não passasse mal bocados na vida. Por quê, pastor? Porque a autoridade é constituída por Deus para nos conduzir ao caminho de vitória. Você entende isso? Quem está no reino precisa recuperar dentro de si os valores de autoridade espiritual. Os valores de princípios e de regras de como esse reino funciona. Mas quem está no reino, ele precisa fazer do rei bom. E aqui eu gostaria de lhe perguntar algo. Talvez alguns nem saibam o que eu vou perguntar. Quem está governando as nossas vidas? O Espírito, segundo a teologia de Calvino, ou o Espírito de Arminio? O que é isso, pastor? Vou explicar. Tem crente que acha que não precisa fazer mais nada. Tudo já foi feito. Então quem acha que não precisa fazer mais nada e não faz nada, está tudo bem, então tá. Porque ele acha que não precisa fazer mais nada. Então quando eu vejo um calvinista que acha que não precisa fazer mais nada no pecado, eu posso discordar do pecado dele, mas tudo bem, ele acha que não precisa fazer mais nada. Ele vai ser salvo? Certamente não. Desse jeito não, no pecado ninguém é salvo. Porém, ele acha que não precisa fazer mais nada. A mesma coisa aquela pessoa que eu não vou evangelizar, eu não vou fazer, porque Jesus já morreu na cruz, e aqueles que vão ser salvos, Deus vai trazer e vai acrescentar. Eu não preciso fazer mais nada. Quem pensa assim, dentro da sua coerência, eu respeito, discordo, mas respeito.
Mas qual é o problema? O problema é que existe outra visão. E qual é a visão? A visão é que eu preciso fazer alguma coisa. Diga ao seu irmão, você precisa fazer alguma coisa. A Bíblia diz que você e eu precisamos fazer alguma coisa. Portanto está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nesse sentimento de reino, a Bíblia diz: e esta pregação e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Quem vai salvar homens não são anjos. Quem vai salvar homens não é seres de outro planeta. Quem vai salvar homens são outros homens que Deus derramou do seu Espírito Santo e disse: vão por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem é apaixonado pelo reino, ele precisa anunciar as coisas do reino, ele precisa evangelizar, ele precisa anunciar a mensagem de salvação a toda criatura. Por quê, pastor? Porque nós falamos Maranata, mas para que o Maranata se cumpra, as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. E não é ouvir por ouvir, porque Deus nos chamou para um compromisso ainda mais profundo. E qual é o compromisso, pastor? Ser testemunha. Diga para o seu irmão: você precisa ser testemunha de Jesus. Aqui começa o nosso confronto, porque as pessoas não vão vir a Jesus pela sua pregação, as pessoas não vão vir a Jesus pelo seu falar, as pessoas vão vir a Jesus pelo testemunho que você dá em sua casa, pelo testemunho que você dá no trabalho, pelo testemunho que você dá na escola, pelo testemunho que você dá na faculdade, pelo testemunho que você dá na rua, pelas brincadeiras que você usa, pelas palavras que você fala. Por essas coisas as pessoas vão crer em Jesus. Querido, sinto muito de falar isso, mas não dá para crer em um Jesus aonde eu digo: não xingue, eu estou xingando. Não dá para dizer: não creia em Jesus aonde eu faço de piada pornográfica com os meus amigos. Não dá para dizer: eu creia em Jesus aonde eu dou risada de coisas fúteis que não edificam. Portanto está escrito: quando, amados irmãos, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que houver virtude, se houver louvor nisso pensais, que sejam essas coisas que ocupem o nosso pensamento. Não dá para dizer: eu creio em Jesus com os seus lábios, está na mesa dos ímpios, dando risada e fazendo chocarrice e falando de coisas e brincando com coisas que não edificam ninguém. As pessoas não querem mais ouvir falar de Jesus, elas precisam ter crentes de verdade que mostrem Jesus como seu testemunho vivo aonde quer que esteja. Sabe por quê? Porque se você só fala de Jesus, as pessoas vão dar risada na sua cara por trás. Ser crente igual a ego, Deus me livre. Que tipo de marido é ou é para sua esposa? Que tipo de filho é ou é para sua mãe? Como é para você crente da igreja daquele pastor? Porque, queridos, nunca se esqueça: quem fala mal de alguém para você, vai falar mal de você para alguém. Não se engane. Não se engane. Quem fala mal de alguém para mim, vai falar mal de mim para alguém. Por isso diz: olha, vocês são as minhas testemunhas, e é o vosso testemunho que vai impactar Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Hoje é noite de ceia, e ceia, querido, não é o outro evangelho. Ceia é o evangelho do Senhor, e no evangelho do Senhor
Ele não se adapta a nós, mas somos nós que temos que nos adaptar a Ele. A nossa vida muda. Sabe por que as igrejas estão cada vez mais cheias de pessoas e mais vazias de Deus? É porque as igrejas estão se adaptando ao mundo para encher de pessoas vazias. Nós não precisamos mais de igrejas cheias de pessoas vazias. Nós precisamos voltar ao Evangelho para que as pessoas encontrem a Cristo, tenham experiência com Cristo, seja transformada pelo poder de Cristo e transforme a sua sociedade e transforme a sua comunidade, sendo testemunho dos fiéis. E sendo testemunho em que, pastor? Na palavra, no trato. Eu sou da geração que crente não pode tudo que todo mundo pode. Crente não assiste o que todo mundo assiste. Crente não ouve o que todo mundo ouve. Não, portanto está escrito: bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém em caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Às vezes nós estamos rindo de coisas, estamos falando de coisas que, ao invés de propagar o Evangelho, a gente está permitindo que as pessoas zombem de Cristo em nós. Porque na nossa frente elas riem com a gente, mas por trás elas dizem: é assim que fulano é crente. Irmãos, já concluindo, o tema do reino é santidade ao Senhor. Não tem como servir a Deus se não buscarmos a santificação. Nós não somos perfeitos, é verdade. A graça do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza, também é verdade, mas nós, não é por causa das nossas imperfeições que vamos ficar justificando os nossos pecados o tempo todo. Quebre o seu orgulho. Sabe que o orgulho é o pecado que nos deixa mais perto de Satanás? O pecado que larga o homem mais perto do diabo chama-se orgulho, porque o orgulho nos impede de olhar para nós mesmos e enxergar os nossos erros. O orgulho desperta em nós prepotência e arrogância. O orgulho desperta em nós carnalidade das piores possíveis e um senso de justiça que é fruto da injustiça de nossos próprios pecados. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Irmão, se você quer deixar Deus mover você precisa abrir mão do seu orgulho, abrir mão do seu eu, abrir mão do seu ego, abrir mão da sua vontade e dizer: santidade ao Senhor, seja a bandeira da minha vida, porque se as panelas do reino serão santas, se os utensílios do reino serão santos, quanto mais eu e você, que somos instrumentos na mão do Deus. Que tipo de vaso serei? Sinto muitos senhores pregadores que querem viver no pecado, que querem viver na iniquidade, que querem criar uma hipergraça. Sinto muitos senhores pregadores que acham que vivendo como está tudo bem. Se você acha que isso é verdade, o problema é seu, mas na minha Bíblia está escrito: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos línguas, em teu nome fizemos sinais, prodígios e maravilhas. E ele vai dizer abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque vocês praticaram iniquidade. Eu não quero correr risco naquele grande dia.
o apóstolo Paulo que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que depois que eu pregue a tantas pessoas, eu mesmo não fique como reprovado. Ah, meu irmão, quando eu ouço essa palavra de Paulo, o meu corpo estremece, o meu corpo treme. Por quê, pastor? Porque não é o carro que me leva para o céu, não é a capacidade de eloquência ou conhecimento teológico que vai me levar para o céu, não é porque eu sou casado com crente ou filho de crente que eu vou chegar no céu, não, é porque eu entendi a mensagem da cruz e deixei a mensagem da cruz transformar o meu caráter, a minha natureza. É assim que está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você quer ver um crente, não olhe pela sua roupa. Você quer ver um crente, não olhe pelo seu dom de pregar, cantar, ou dançar, ou fazer qualquer coisa na igreja. Você quer ver um crente, olhe para o seu caráter, olhe se tem palavra. Olha, de ontem para hoje, eu vou dormir, vou lhe contar um segredo. Ontem eu desobedeci, confesso. Minha esposa disse: meu filho, vigia, eu não vigiei. Mas aí eu dei a minha palavra, que 7 horas da manhã eu estaria aqui do lado da igreja para tirar o meu carro do lugar e guardar. Eu estou dormindo com minha mãe algumas noites e eu não durmo com mãe, e por causa dessa minha palavra eu não peguei os olhos a noite inteira, mas 7 horas da manhã eu estava lá, tirei o carro do lugar, e quando eu parei o carro, a moça do lado disse: vizinho, você tem palavra. Crente tem que ter palavra, pague o preço que for, tem que ter palavra, tem que ter caráter, tem que ter honestidade, tem que ter decência, tem que ter ordem. Queridos, o Evangelho do Reino não é música. O Evangelho do Reino tem preço. O Evangelho do Reino requer renúncia. O Evangelho do Reino requer obediência, requer obedecer às autoridades constituídas. O Evangelho do Reino requer aprender a conviver com o nosso cônjuge. O Evangelho do Reino requer aprender a virar outra face, andar a segunda milha. Queridos, é este Evangelho que vai nos levar a um lugar de glória. É este Evangelho que vai nos levar a um lugar de governança espiritual. Diga para o seu irmão, para a gente encerrar: Deus vai te levar a governar. Quando nós vivemos no reino aqui, a Bíblia diz: e os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Sabe por que muitas das vezes a sua vida parece uma bagunça? É porque você ainda não plantou o Evangelho do Reino na tua vida. Mas diz para mim: venha ao teu reino, Senhor. Venha ao teu reino, porque quando o reino de Deus se manifestar sobre a tua vida, tudo volta ao lugar. O vento, quando sopra, ele organiza. O vento, quando sopra, ele nos leva a lugares aonde nós nunca imaginávamos chegar. Porque aquele que depende do reino, aquele que vive o Evangelho do reino, que é cheio do Espírito Santo, ele é como um vento que vai de norte ao sul, de leste a oeste, guiado pelo Espírito Santo. Que o Senhor complete esta palavra no teu coração, e que você saia daqui nesta noite compreendendo que as pessoas, elas precisam ver Jesus em você. As pessoas precisam ver Jesus com o seu bom testemunho. As pessoas precisam ver Jesus no seu casamento.
As pessoas precisam ver Jesus na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. As pessoas precisam ver Jesus. Seja uma carta viva de Deus. Seja uma carta viva do reino de Deus. Por quê, pastor? E já partindo para a Santa Ceia, porque o preço foi muito alto. Você não está aqui por causa do sangue de um bode, ou de um camelo, ou de uma cabra. Você está aqui porque o justo que domina, sendo rei, tornou-se servo. Em forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, por mim e por você. Tem um hino antigo que ele vai dizer mais ou menos assim: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. É tão antigo que eu só sei essa parte da cantor cristão. Mas a grande verdade desse hino é que Jesus morreu por nós. Jesus pagou um preço altíssimo por nós. E o que é que nós estamos fazendo por Jesus? O que é que nós estamos dando a Jesus? Qual é o tipo de evangelho que nós estamos vivendo? Com quem é que nós estamos andando? Quem são os nossos amigos? Querido, sai daqui com uma certeza: se não serve para andar com Jesus, não serve para andar com você. Se zomba das coisas de Deus, não serve para ser seu amigo. Hoje eu vejo pessoas de outras religiões, não vou falar aqui por causa que está sendo gravado, mas batendo o peito e se orgulhar de seus falsos deuses, batendo o peito e afrontar qualquer um que confronte eles. E eu vejo povo do outro lado que serve ao Deus verdadeiro, que morreu na cruz por nós, se juntando com aqueles que zombam para zombar. Porque quem fala mais mal de Jesus não é o mundo, é a própria igreja que tem tratado as coisas de Deus com vacaíce. Pessoas brincando de falar língua, brincando de profetizar, porque a igreja precisa voltar a prestar as coisas de Deus com seriedade. Não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar de altar, não dá para brincar de mover, não dá para brincar de dois. Sabe por que Deus não está curando como antigamente? Porque os evangélicos estão brincando. Sabe por que Deus não está fazendo paralítico andar? É porque Deus está querendo botar vaso na terra, mas está cheio de vaso carnudo que não deixa Deus trabalhar. Não dá para brincar com as coisas de Deus. Glória a Deus. Não dá para brincar com profecia, não dá para brincar com revelação, não dá para brincar com essas coisas. São sérias, são sagradas, são santas. Deus é santo. Glória a Deus, aleluia. Santa Ceia é santidade. Não dá para ver se converteu, ou o menino, outro dia está dizendo que está profetizando. Profetizando o quê? Vai tomar leite! Vai ler a Bíblia! Vai abandonar o pecado e o mundo! Quem profetizando porcaria nenhuma, rapaz? Deus não dá carro para quem não sabe dirigir. Deus não vai dar pães preciosos para quem não jejua, para quem não ora, para quem não renuncia, para quem quer viver em pecado. Deus não faz bagunça. Deus é santo. Glória a
Mas nesta casa, quando tiver o pastor Elba como pastor, eu vou continuar pregando santidade ao Senhor, porque essa é a palavra do Rei dele para nós. Glória a Deus. Não tem como servir a Deus e a mamão. Não tem como servir a Deus e as coisas deste mundo. Ou a igreja se santifica, porque a gente quer as maravilhas. Mas a ordem de Josué é: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho que santificar. Eu tenho que criar líderes que sejam fiéis nos seus casamentos, líderes que cuidem bem da sua casa. Eu tenho que criar líderes que sejam honestos, que tenham caráter. Eu tenho que criar líderes que não passem cheio sem fundo. Eu tenho que criar líderes que tenham palavra, pessoas que tenham personalidade firmada em Cristo. É esse evangelho que transforma. Eu nasci nessa época, mas também nasceu nessa época. E crente era crente. Crente não é qualquer coisa não, meu irmão. Diga para o seu irmão: você está debaixo da lei de Cristo, irmão. Ele falou: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Não dá para ver o ímpio honrar mais os seus falsos deuses do que nós honrarmos o nosso Deus. Missão: honremos ao Senhor, obedeçamos ao Senhor. Que Deus possa derramar os dons na igreja, que os profetas se levantem, que os irmãos com dons de curar se levantem, que as crianças profetizem, porque eu creio na profecia de Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mas que seja algo legítimo, que seja algo movido não pelo fundo musical, nada contra a gente tocando, mas que seja algo movido pela presença real do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Algo que gere transformação, algo que gere caráter, algo que gere novo nascimento. E abre aspas: se não dá para andar com Jesus, sai fora. Deus não te chamou para opressão em lugar nenhum. E aqui eu quebro a religiosidade de alguns. Deus não te chamou para viver oprimido, apanhando de homem. Deus não te chamou para viver oprimido, sofrendo calúnia e difamação. Deus te chamou para transformar, para curar, para restaurar, para resgatar. Mas se não quer ser resgatado, segue em paz. Porque Deus nos chamou para paz. Glória a Deus. Agora, quando quer resgate, quando quer restauração, Deus, Ele é especialista em transformar. Ele transforma a água em vinho.